Vamos então começar aqui mais o nosso dia de estudos. Nós vamos retomar o Livro dos Médiuns, parte 1ª, Noções Preliminares, capítulo 3. Estamos ali estudando o método e agora no item 26. A gente fez uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos. Falamos sobre aqueles que são num debate a respeito de doutrina espírita. Quem são as pessoas com quem nós trocaríamos ideias sobre os nossos princípios, sobre o nosso conhecimento e tudo mais? Aqueles que aceitam, aqueles que são indiferentes, aqueles que se interessam e aqueles que se opõem. Nesse caso, desses opositores, Kardec fez aqui uma classificação conforme a reação de cada um, e com certeza ele escreveu isso com conhecimento de causa, porque ele sabia exatamente com quem ele falava, que tipo de pensamento essas pessoas tinham. Naquela época, então, nem se fala, né? Porque hoje, por exemplo, eu, por exemplo, particularmente, nunca tive contato com ninguém que se considerasse um ateu, que dissesse declaradamente que não acredita em nada que não seja o mundo físico. Então é difícil a gente dizer assim, olha, eu fui conversar com uma pessoa, ele não acredita em nada, é muito difícil, coisa e tal. Na época de Kardec isso era muito normal. A França vivia uma época de um positivismo de Auguste Comte, onde tudo deveria ser provado em laboratório, onde nós tínhamos ali o pensamento socialista também se desenvolvendo na Europa, né? Kardec tinha ali um contato com o pessoal da então Rússia, opositores da igreja, né? Então hoje o que a gente encontra são pessoas de outra religião que pensam diferente daquilo que nós pensamos, mas quando se fala em materialismo, eu particularmente nunca tive contato, né? Embora nós já tenha lido sobre, ouvido depoimentos e tudo mais, né? Então, o que nós temos aqui nesse caso, Márcia, o que Kardec coloca. O primeiro são aqueles por sistema. Ele fala que não acredita por convicção. E o outro grupo, como nós falamos, é aquele grupo de pessoas que não acreditam em nada do mundo espiritual, como ele coloca para nós, porque não tem nada de nenhuma opção que possa satisfazê-los. Então, assim, das religiões que estão aí à minha disposição, não tem nenhuma que me agrade. Então, dessa forma, eu não aceito, eu não quero, eu prefiro não acreditar em nada. Há aqueles que não acreditam em nenhuma religião, mas acreditam em Deus. São aqueles que nós chamamos de arreligiosos. Você é agnóstico, né? Você acredita em Deus, mas você não aceita nenhum vínculo com instituições terrenas, que tem seus dogmas, que tem a sua hierarquia, que tem os seus rituais. Isso acaba assim afastando as pessoas, né? Então tem aquele que é por sistema, aquele por falta de opção. O outro grupo, vamos resumir para a gente não perder muito tempo, são aqueles incrédulos de má vontade, né? Aqueles que falam assim, olha, se eu tiver que seguir essa religião, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. Então eu prefiro continuar fazendo esse monte de coisa do que acreditar em alguma coisa. Porque quando se fala em religião, você fala de crença. Crença significa acreditar. E acreditar não significa que exista. É simplesmente dizer assim, olha, eu acredito que existam anjos. Mas os anjos existem? Na minha crença, sim. Então, assim, naquela coisa de acreditar e não acreditar, falta certeza, falta convicção. Se eu disser para você, olha, se você saltar de cima de um prédio, eu acredito que você vai morrer. Na verdade, se você saltar de um prédio, é certeza que você vai morrer. Então, quando se fala do mundo espiritual, nós temos ali crenças, cada um pensando de um modo diferente. Então, se você acredita em alguma coisa, mas acredita de uma forma assim meio que incerta, meio que vacilante, então você fica assim, olha, eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho certeza que eu vou sentir prazer, para alguma coisa que eu acho que vai acontecer. Daí então as pessoas ficam naquela situação de optar por má vontade, preferem não restringir as suas ações baseadas num código de conduta, num código de ética de uma religião, para viver a sua vida socialmente sem nenhum tipo de preocupação. A Betinha lembrou que tem uns preguiçosos que não acreditam para não ter responsabilidades, que é mais ou menos esse, por má vontade. Né? Porque, como coloca Kardec para nós aqui, eles não querem crer, porque isso lhes perturbaria o gozo dos prazeres materiais. Ou seja, você não quer ter responsabilidade, você não quer fazer sacrifícios. Deixa a vida como está. Deixa eu continuar vivendo a minha vida do jeito que ela está, que está ótimo para mim.
né? Eu não faço mal para ninguém, né? Porque eu continuo vivendo ali a minha vida diz respeito a mim mesmo e coisa e tal, então eu não faço nada. Né? Então eles se perguntam o que é exatamente. É isso, o que é o espiritismo exatamente? O espiritismo é isso, isso e isso. Ah, tá, não me interessa não. Aí simplesmente abre mão. O outro grupo que Kardec selecionou também, deixa a vida levar, exatamente. O outro grupo também que nós temos aqui são aqueles que são os incrédulos por covardia, né, por não terem coragem, que terão coragem quando verificarem que os outros não foram prejudicados. Né? Então, assim, eu não quero, porque talvez alguém me critique, talvez alguém não concorde, talvez aquilo que eu faça provoque algum tipo de tumulto, então eu prefiro não fazer nada. Então, na verdade, eu não me envolvo por covardia, né? Porque você seguir uma religião em que você tenha que se expor no seu modo de pensar, muitas vezes leva pessoas a muitos constrangimentos. Nós vemos isso entre os evangélicos, que precisa ter muita coragem. Eu já fiz parte da igreja metodista, e você se colocar como evangelho, você fazer aquela leitura e você exprimir aquele pensamento, é algo que muitas vezes as pessoas te olham meio atravessado. Eu nunca passei por isso porque eu sempre fui meio rebelde com relação a isso, né? Eu fui muito mais por indução do que por convicção, né? Um grupo de amigos me convidou, e aí então era muito legal, né? Participava das atividades, aí acabei me ficando durante uns 2 anos, mas vi que não era a minha praia. Então eu ia muito mais por essa influência do que pela convicção de ir. E por ir por influência, eu me continha muito. Eu não tinha essa preocupação de ficar me expondo. Mas eu via que as pessoas se expunham bastante. Andavam com Bíblia para cima e para baixo, participavam de atividades sociais, demonstrando a sua crença. Eu ficava assim meio no cantinho, meio quietinho, coisa e tal. Só soltava assim, né, as minhas ideias dentro do meu próprio grupo, mas fora disso eu ficava meio contido. Né, me lembro até de uma situação, para vocês terem uma ideia, que na época de faculdade a gente tinha ali as nossas atividades e tudo mais, e nós tivemos um acampamento que a nossa igreja na época organizou, e acabou convidando outras instituições. E eis que dentro da igreja encontrei como convidado um colega da minha sala da faculdade. E a gente se abraçou, fez aquela festa toda, uma coisa muito fraterna, muito, muito gostosa. E quando foi na segunda-feira, ele já chamou todos os evangélicos da sala para dizer que eu era. Aí todo mundo falou assim, o André é? Porque ninguém sabia. O pessoal veio conversar comigo. Eu falei assim, sou e tal, né? Então, quer dizer, aquela coisa de você não se expor. Talvez por covardia, por você sentir um constrangimento, coisa parecida. Então eu vivi isso naquela época. E dentro da doutrina acontece a mesma coisa, de você chegar publicamente e dizer assim, olha, eu sou um espírita. Principalmente da forma como o espírita é visto hoje, de certa forma desperta um certo receio em muitas pessoas. Aconteceu isso também na minha família. Uma prima que nós tivemos um contato recente, que a gente não se conhecia, uma prima distante, ela veio conversar comigo, a gente começou a falar, e veio aquela pergunta clássica, né? Qual é a sua religião? E ela disse aquele assim, eu sou espírita, mas disse quase que sussurrando. Aí quando eu falei assim, mas eu também sou, que legal, nós também somos. Aí depois ela falou abertamente, falou que trabalhava, que era médium e coisa e tal, né? Mas a apresentação dela foi uma coisa meio contida. Então a gente muitas vezes não fala simplesmente assim, eu sou um espírita, para poder agredir ou para poder se exibir. Mas dependendo do ambiente, a gente acaba ficando meio acanhado. Eu sou espírita, ou eu sou kardecista, né? Kardecista melhor ainda, né? Porque kardecista você tem certeza que ninguém vai te confundir com um bandista. Aí eu falo assim, eu sou kardecista, né? Com aquele certo orgulho, com aquele jeito meio maroto de se fazer, né? Então a gente tem essa ideia assim de você deixar de se envolver por covardia. E quando você se envolve, muitas vezes você não se expõe por covardia também. E eu posso dizer assim, covardia? Eu não sei se era por covardia, mas talvez por constrangimento. Porque talvez eu não tivesse a minha convicção formada em torno das ideias protestantes na época, né? Hoje eu não tenho nenhum problema. Né, eu tenho que me exponho, trabalho, isso não tem mais porquê, né? Porque eu tenho certeza que é isso que me interessa. Agora, quando a gente fica vacilante, você fica, exatamente, Ju, você fica assim, né? Poxa, mas eu vou falar tão abertamente de uma coisa que não é tão certo para mim e coisa e tal, né? Hoje, quando você fala com o seu espírita, quer dizer, eu falo, debato, converso, exponho, isso não tem nenhum problema. Mas na época eu vivenciei isso. Mas muitas pessoas que frequentam centros espíritas não comentam que frequentam. Nós já tivemos isso em contatos com atendimento fraterno, de pessoas que dizem assim, olha, eu vou para o centro espírita, mas eu não comento com ninguém. Ninguém da minha família sabe que eu vou. Então vai por necessidade, mas não se envolve com as ideias por essa falta de convicção.
A Vânia colocou, embora a expressão não seja certa, é a melhor maneira de alguns espíritas encontram para não ser confundidos com praticantes de religiões afros, né? Então eu vejo muito mais, Vaninha, tem aqueles que falam por um certo orgulho, mas a grande maioria fala muito mais mesmo por falta de conhecimento do que significa o termo. Saber que kardecismo não é uma expressão que identificaria a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela acaba sendo confundida também, né? Então, eu sempre corrijo, toda vez que alguém chega e conversa alguma coisa da minha família, né? Meu primo veio aqui em casa nesse fim de semana, e ele foi num centro, aí ele falava assim, eu fui num centro espírita lá na... exatamente, eu vou te falar sobre essa mesa branca, Luísa. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, eu fui me consultar lá com o espírito, fui perguntar uma coisa para ele, e aí então, mas não é assim um centro espírita que tem batuque, é um centro espírita que tem mesa branca, que o Pedro Velho aparece. Aí eu falei, pera aí, vamos conversar de novo. Vamos entender o que é o espiritismo, então você foi no centro de Umbanda, certo? É isso. Eu falei, tá, então não é centro espírita. Pois é, aí então o cavalo, normalmente é uma expressão que é utilizada, né, para o médium, dentro dessas religiões. Então assim, né, não, porque a mulher que era o cavalo era a presidente. Eu falei assim, você está querendo dizer a médium, né? Isso, a médium. Né? Porque é uma forma que os espíritos utilizam, o Mia, de usar aquela expressão assim, eles estão dominando o médium. Então usa essa ideia do cavalo. E é muito comum utilizarem isso nesse ambiente, né? Os espíritos falam assim, porque meu cavalo é assim. E falam até de uma certa... É uma expressão horrível, mas eles não falam com um tom pejorativo. Não é assim tão destrutivo, mas é uma expressão equivocada que eles utilizam, né? Então assim, a gente foi conversando e a cada 10 palavras que ele falava, 3, 4 eu corrigia, porque nós tínhamos intimidade para isso. Né? Mas assim, normalmente num ambiente, dependendo de quem você fala, você dá uma corrigida aqui, uma pincelada ali, para poder colocar as coisas em ordem, né? E a mesma coisa acontece com relação ao kardecismo também, né? O Pedro colocou em cima para nós, e muitas vezes dizemos sou kardecista para não nos confundirem, mas mesmo assim não adianta, porque as pessoas não conhecem o espiritismo e falam cada abobrinha, né? Eu não tenho esse problema. Se as pessoas falam espiritismo, eu começo a esclarecer, eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso. Mas as pessoas falam kardecista até porque aprenderam a falar assim também. E quando você fala assim, eu posso falar que eu sou espírita ou que eu sou kardecista, então acaba sendo assim a mesma salada, acaba tudo no mesmo balaio, né? Não tem esse problema não. Né? Então eles falam assim muito mais por falta de conhecimento, né, do que por medo, coisa parecida, né? Tem dificuldade de falar, Pedro? Mas é normal, a gente vai se educando, a gente vai modificando as nossas ideias, né? Dificuldade de explicar? O que a gente sempre fala, né? Falta argumento para nós. Quando a gente vai estudando, a gente cria um certo argumento. Então aqui na sala, só para você ter uma ideia, a gente já chegou a conversar sobre isso. Toda vez que você tem alguém que cria uma ideia, normalmente o nome daquela ideia acaba sendo você não corrige por falta de orgulho, tal. Não, muitas vezes a gente não quer causar constrangimento, às vezes eu deixo passar também. Chega assim alguém e fala assim, nossa, porque eu fui lá no centro kardecista e não sei o que. Aí você sabe que se você falar, você vai constranger a pessoa. Deixa pra lá, vai. Eu entendi o que ela quis dizer, tá bom. Agora quando você tem oportunidade de instruir, a gente não pode perder essa chance. Tem que chegar e chamar a atenção, como aconteceu com meu primo. Depois que ele falou cavalo uma vez e que eu falei que era médium, todas as vezes que ele se referia às pessoas, ele falava como médium. Ou seja, ele se corrigiu. Né? Porque falta alguém que explique. Né? Esse que é o problema. A Márcia colocou nesse instrutor da minha filha, quando perguntam de que linha ela é, né, ela responde que sou da LAN, né, Allan Kardec. Pois é, esse que é o mais interessante. Né, a Márcia colocou também cavalos, para ele significa veículo de transporte do espírito para a sessão, né? Pois é, exatamente, né? A minha colocou, né, mas para que falar o que a gente é, em que isso ajuda ou atrapalha, acho desnecessário. Não, dependendo da situação, né, você não precisa se expor como tal, Mia, a questão não é essa. Mas é que muitas vezes as pessoas perguntam para você, qual é a sua religião, no que você acredita? É aí que você apresenta, a gente não fica carregando crachá, dizendo o que é o que não é. Né? Mas muitas vezes você, em situações, você acaba se identificando como tal, porque a situação surgiu. Mas você não precisa, oi, boa tarde, né? Meu nome é fulano, eu torço para esse time, sou desse partido político e sou espírita também. Você não precisa ficar expondo as suas convicções, as suas ideias. Mas no momento em que surge uma oportunidade, uma situação, você apresenta ali aquilo que você acredita. Né? É nesse sentido. Mas quando as pessoas falam, né, às vezes, eu fui num centro kardecista uma vez,
Ou então assim, não, porque eu sou kardecista e a gente passou por essa experiência. Aí as coisas vão surgindo, né? Mas aí com calma a gente vai esclarecendo. Pedrinho colocou, tem muitas salas aqui no Pautalk, e eu vivo aqui, né, que não adianta argumentação, as pessoas não querem aprender. Tem ideia fixa, né? A ideia, Pedrinho, é a gente aprender a essência daquilo que faz bem pra gente. Muitas vezes as pessoas têm esses pensamentos, né? Têm esses pensamentos e aceitam assim, para eles isso é importante. Então você apresenta o primeiro argumento. Não funcionou, você não tem por que se aborrecer. Porque do contrário, muda o propósito de você participar dessas reuniões. Porque a sua reunião é a seguinte, eu vou para poder aprender e para poder conversar com as pessoas. Se eu começo a me aborrecer com aquela presença, alguma coisa está errada. Ou elas estão erradas, ou eu estou errado. E normalmente nós estamos errados. Porque é nós que nos aborrecemos com ela. Porque elas falam uma coisa normal. É mais ou menos como eu já comentei aqui na sala, que certa vez fazendo uma prece numa sala, né, estávamos fazendo um encerramento de uma reunião. Aí então uma pessoa, um voluntário, fez uma prece. E no final eu escrevi amém na área de texto. Eu sempre comento isso porque é uma coisa interessante. E no momento em que eu escrevi amém, uma pessoa escreveu assim, mas que absurdo, um espírito está falando amém. E eu falei assim, mas qual é o problema? Se eu quiser falar salada de alface, eu falo. Isso não faz diferença, não é o termo que vai mudar, é a ideia. Né? Então a pessoa deixou de se concentrar na prece para prestar atenção naquilo que eu disse. Então a gente, quer dizer, ele se aborreceu por causa disso, então ele está errado. Não é o lugar dele aqui, ele precisa para um ambiente que ele tem que estudar, que ele tem que se esclarecer, porque aqui é um ambiente de harmonização, de conversa e tudo mais. Então, tanto nisso, quando a gente fala assim, eu tomei uma água fluidificada. Aí tem gente que fala, não é água fluidificada, é magnetizada. Mas entendeu o que quis dizer. Mas você corrige, mas quando isso começa a ficar assim uma coisa chata, constrangedora, perde o sentido você fazer comentário. A Vaninha lembrou ali em cima, né? Lembra daquela história da ex-professora do Renan, candomblecista, né? Que falou que era espírita mesmo, né? Falou assim, isso, eu sou espírita mesmo, né? É mesmo onde você vai frequentar um terreiro de candomblé. Então com convicção, né? Então as próprias religiões de tradições africanas incorporaram essa expressão espírita pelo fato de falarem com espíritos. E aí então é difícil você dizer assim, não, eu sou os trabalhos espíritas que nós fazemos lá no centro. Mas que centro você trabalha? Centro Espírita Pai João. Até você chegar a explicar e conversar e dizer que ele está errado e você está certo, a conversa vai entrar num tom pessoal que vai acabar perdendo a harmonia do diálogo. Então isso, quando a gente pode esclarecer, a gente esclarece. Quando a gente pode se esclarecer, a gente se esclarece. Quando não pode, vamos deixar passar. Isso não vai fazer diferença na ideia principal, mais importante, né? Nando colocou, né, a mesma coisa quando vai ao centro espírita e se escuta a palavra corrente do Bezerra de Menezes, por exemplo, né? O correto seria falange, né? Falange, corrente, a equipe, o grupo, tem várias expressões, né, que a gente vai, né, de acordo com a vivência que cada um tem. Falange, por exemplo, para você ter uma ideia, Nando, houve uma época, década de 80 mais ou menos, aqui no Brasil, em que nós tivemos um programa na Rede Globo chamado Bandidos da Falange, que falava sobre os traficantes do Rio de Janeiro, né, aquele grupo perigoso e coisa e tal, né? Isso no início da década de 80. Então quando você fala falange, ele tem também um tom pejorativo, dá a impressão de que é um grupo de bandidos. Hoje você fala falange como sendo uma equipe. Então é tudo uma questão da gente formar um vocabulário, da gente saber se comunicar. Você lembra desse programa, Pedro? Pois faz muito tempo, né? Mostrava-se um grupo de traficantes que fazia acontecer no Rio de Janeiro, Bandidos da Falange. Aí você fala Falange de Bezerra de Menezes, quer dizer, dá a impressão de que é um bando de marginal que trabalha com Bezerra. Então é tudo uma questão de o quê? De interpretação. De interpretação. Né? Deixa eu ver aqui, o Pedrinho colocou, perambulei muito nesse pautal, que me sinto como filho pródigo, né, voltando para casa do pai, né? Legal, isso é muito bom, né? Temos falange dos dedos, por exemplo, também, né, o Armando, a mesma coisa, né? Então assim a gente vai se instruindo e é necessário. Quando você começa a trabalhar numa profissão que você não conhece, vamos supor que você é bancário, você trabalha num comércio, de repente você vira bancário. Dentro do banco, você vai começar a incorporar expressões, palavras, que até então você não utilizava,
que é para você identificar a tarefa, identificar documento, identificar transações. Então a gente acaba enriquecendo o nosso vocabulário trabalhando naquela área. Dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro da religião é a mesma coisa. Quando você começa a participar de um grupo evangélico, por exemplo, palavras como unção, como escola dominical, como pecados, como sei lá, são várias expressões que são utilizadas que nós não utilizamos, mas eles utilizam porque faz parte daquele universo, faz parte daquele raciocínio. A mesma coisa acontece para nós que somos espíritas. Conforme a gente vai frequentando os ambientes, nós vamos incorporando expressões para poder identificar exatamente qual é o nosso pensamento. Então é necessário ter paciência com aqueles que não fazem parte desse ambiente, porque eles ainda não se habituaram com essas ideias. Aquilo que nós falamos com uma única palavra, para ele precisa usar várias, porque ele não conhece ainda. Então tudo com sempre paciência para a gente não perder o equilíbrio diante da falta de conhecimento das pessoas. Né? Isso é que é importante para nós. Vamos então, continuando aqui o nosso raciocínio, para a gente não perder aqui o fio da meada. Né? Deixa eu ver aqui. A Márcia colocou aqui no Rio muitas imagens em carros, principalmente identificando sua religião. É muito comum as pessoas, né, bom dia, amor, é muito comum as pessoas utilizarem camiseta, adesivo. Hoje os espíritas estão fazendo isso também. Nós temos camisetas, por exemplo, que tem mensagens de André Luiz, mensagens de Joana de Ângeles, mensagens de Emmanuel, frases simples, né, pequenas, né? As pessoas se sentem bem com isso. A gente não pode ter essa preocupação. O Eduardo colocou, tem um adesivo gigantesco no meu carro, né? O nosso amigo Reinaldo tinha um adesivo que dizia assim: reencarnação, uma questão de justiça. Um adesivo no carro. Aí de repente no da frente tem lá, né? Deus é fiel. Cada um na sua, né? Então, né? Se dá Kardec para viver Jesus, né? Então, belo adesivo, né? Então eu acho que é uma questão de opção, Márcia. Eu usaria, talvez usaria uma camiseta, como já usei, né? O grupo espiritismo.net, nós temos camisetas padronizadas, né? E quando a gente vai para os nossos encontros, nós utilizamos essa camiseta. Mas fora isso, se for um evento normal, natural, eu não usaria. Né? Não sei se seria porque eu utilizaria uma camiseta normal, uma roupa comum, mas tem pessoas que gostam, né? Pessoas que põem adesivos, então é uma questão de opção. Né? Tem gente que tem mais facilidade em colocar o adesivo do time de futebol do que colocar a opção religiosa. Isso porque é sempre difícil você ter essa tolerância, pela falta de tolerância da sociedade, as pessoas ficam um pouco mais retraídas, né? Um pouco mais reprimidas. Né? Da Rádio Boa Nova já aconteceu da gente ir ao shopping, né? E uma amiga nossa ir com uma camiseta da Rádio Boa Nova, daqui de São Paulo. Né? Então tudo é uma questão de opção. Eu não vejo nada certo, não vejo nada errado. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Pois é, né? Se é jogo do Corinthians, todo mundo usa. Né? O Eduardo colocou: toda vez que temos encontros espíritas, fazemos camisetas do evento, né? Que eu acho que é muito legal. Acho que é muito bacana, né? A Cinizinha colocou, né? Quando o centro espírita que frequento foi fundado, quando ele foi fundado, né? Lembro que alguém ligou para a Federação Umbandista do Estado fazendo uma denúncia, né, questionando se era um centro filiado, né, desconhecemos quem fez essa confusão. Então, quer dizer, você utiliza o termo que diz respeito à sua crença e de repente você é discriminado por pessoas que acham que são detentoras dessa expressão. Né? Mas até explicar, né, que focinho de porco não é tomada, deixa eu ver como é que funciona. Né? Você perguntou se eu tenho essa camiseta? Tenho sim, Sandra, eu tenho, a Vaninha tem, quem mais tem aqui? A Cindizinha, eu acho que a Cindizinha também tem. É que a gente faz parte da equipe, né? Então, fazendo parte da equipe, a gente tem, né? Pode, claro que pode. A Betinha também tem. Né? Então, nós que somos trabalhadores da equipe e aqueles que são também simpatizantes do nosso trabalho, né? Aí pode comprar à vontade, não tem problema. Tá? Eu vejo assim para você, Sandra. A gente entra em contato com o pessoal do Rio e te falo. Pode deixar. Tá? É uma camiseta bem legalzinha, por sinal. Mas vamos em frente, meus amigos. Isso, tá joia. Bom, tem aqueles que são os opositores por covardia, que a gente falou agora há pouco. Tem os incrédulos por decepção, né, que nós comentamos aqui no nosso último encontro na última segunda-feira. Falamos ali sobre as várias situações, né, dos decepcionados, né, que ou não têm uma resposta para aquilo que precisam, ou não têm ali um atendimento do jeito que gostaria, ou não foram satisfeitos na ideia que tinham
a respeito do espiritismo. Aí, eu fui lá naquele centro, mas é um centro muito fraco, não aconteceu nada, não mudou nada, então não quero nem saber do espiritismo. A mesma coisa que a gente fala das várias situações, né? E aqui agora, o que Kardec coloca aqui no item 26, porque esses aí eram aqueles que ou eram opositores do espiritismo ou não se interessam em conhecer o espiritismo. Pois é, Ju, acontece, né? Então, o pessoal, você vai fazer um tratamento, acha que não é bom, é muito comum pessoas que quando não tem uma opção para poder satisfazer as dificuldades, ele vai no centro espírita e ali ele ouve uma palestra. Aí ele fala assim, mas aquela palestra não era isso que eu queria conversar assim com os espíritos mesmo. Aí ele vai para Umbanda e conversa com o Preto Velho, pode deixar que eu vou abrir teu caminho. Aí ele falava, é isso que eu queria. Aí então as pessoas começam a se decepcionar por não serem atendidas nas suas necessidades, né? E agora aqui entrando no nosso estudo de hoje, no item 26, que é o nosso primeiro estudo, uma classe muito numerosa, mas muito numerosa, a mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores, é a dos vacilantes. Então Kardec já coloca no item 26 aqueles que não podem ser considerados como opositores do espiritismo, mas também não são adeptos. Não são aqueles que participam ativamente. São aqueles que são vacilantes. Olha só a descrição que ele faz, que interessante. Exatamente, em cima do muro, Mia. São geralmente espiritualistas por princípio. Ou seja, acredita que existe alguma coisa no mundo espiritual e que acredita que o espírito continua vivo. Muito bem. Na sua maioria, tem uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. O espiritismo oferece-lhes como um raio de luz. Aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza. Então, quando se fala sobre esses vacilantes, eu tiraria os vacilantes e colocaria os simpatizantes. Eu acho que seria assim uma expressão mais correta nos tempos atuais, porque a gente vê muito isso. Você chega para alguém e fala assim, escuta, você é espírita? Não. Mas eu acredito em reencarnação. Ou seja, o que Kardec coloca, na verdade, são espiritualistas por princípio, têm uma vaga intuição das ideias e desejam alguma coisa. Então, na verdade, assim, pelo contexto da nossa sociedade atual, quando nós observamos que tem pessoas que passam por dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes dizem mais respeito a um vazio interior, a uma busca que não consegue satisfazer, a uma necessidade de ser acolhido por uma força superior e tudo mais, as pessoas começam a frequentar religiões, mas elas não se satisfazem plenamente com aquilo que é oferecido. Ela precisa do ambiente religioso, mas as ideias religiosas não a satisfazem. Então, elas buscam o quê? Elas querem algo mais. Então, você dizer assim que o seu sofrimento hoje, aqui nesse mundo, não tem sentido, você começa a encontrar sentido quando você fala que isso foi causado numa vida anterior. Que isso diz respeito a um karma, tá, Mia? E aí então você fala assim, mas isso aqui foi um karma do passado, foi uma vida passada que eu errei, porque na vida seguinte vai ser diferente, porque esse encontro que nós tivemos foi um encontro de vidas passadas e coisa e tal. Então ele não é espírita, ele tem a religião dele, mas os princípios que a doutrina espírita estuda, lembrando que isso não são princípios espíritas, porque do contrário dá a impressão que foi o espiritismo que inventou tudo isso. Na verdade são princípios estudados pelo espiritismo. Para essas pessoas, esses princípios são interessantes. Quando você pensa assim, olha, eu sou de tal religião, ou eu acredito em Deus, mas de repente aconteceu uma tragédia e eu perdi uma pessoa muito amada na minha família. Aí você pergunta para ela, o que você acredita exatamente que aconteceu com ela? Ela foi para algum lugar no mundo espiritual e eu tenho certeza que a minha avó está cuidando dela. E eu queria tanto como me comunicar, receber uma carta dela. Ou seja, ela não é, mas aqueles pontos que são mais destacados, principalmente pela mídia, quando se fala em reencarnação, quando se fala em comunicação com os espíritos, quando se fala em curas espirituais, são pontos separados da forma como as pessoas veem a doutrina espírita.
Então elas olham assim e falam assim, eu não sou espírita, mas eu acredito nisso. Eu acredito nas reuniões que vocês fazem no centro. Eu acredito que tem algum encosto perto de mim. Então, na verdade, assim, eles têm essa ideia espiritualista, esses princípios as confortam, as satisfazem, mas elas não são seguidoras, não são adeptas das ideias espíritas, não são participantes dessa educação espírita que nós atuamos hoje. Então aqui, o espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. Elas não buscam, mas quando elas precisam, elas encontram respostas naquilo que a doutrina espírita oferece. É a claridade que afugenta as névoas. Ontem eu assisti ao documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. É um documentário novo que saiu coisa de 2, 3 semanas, em DVD para quem quiser. Já esteve nas salas dos nossos cinemas, porque tem 2 documentários, Cartas Psicografadas de Chico Xavier e Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Essa de Chico Xavier foi um documentário, foi um programa, aquele programa... Ai, meu Deus do céu, que passava na Rede Globo. Me ajuda aí, pessoal. Que falava de crimes. Como é que chamava aquele programa? Linha Direta, obrigado. Nessa Linha Direta, todo mês, uma vez por mês, eles faziam casos não solucionados, mas que diziam respeito ao sobrenatural. E em um desses programas, eles trouxeram aqueles casos, 3 casos de espíritos que desencarnaram de uma forma violenta, por assassinato normalmente, e escreveram psicografias para provar que aquela pessoa era inocente, que o que aconteceu foi por acidente. E isso virou um programa, virou um DVD que a Rede Globo vendeu pela Globo Vídeos, chamado Cartas Psicografadas de Chico Xavier. Conta a história do edifício Joelma, conta a história do Dr. Fritz na época. Esse outro documentário, Cartas Psicografadas por Chico Xavier, é uma produção feita no Rio de Janeiro, entrevistando os mistérios do Joelma, exatamente também, Eduardo. É só procurar lá que o pessoal vai achar, é bem interessante. E aí, então, foi uma produção do Rio de Janeiro, entrevistando mães, famílias de modo geral, que perderam seus filhos em acidentes, que tiveram seus filhos desencarnados, né, por situações. E aí, então, o que aconteceu? O interessante dessa situação é assim, as pessoas sofriam, as mães que falavam, é um documentário muito comovente, porque assim, é um depoimento que elas falam, que a gente começa a assistir olhando nos olhos delas, a gente vê um sofrimento incomparável. Uma mãe diz o seguinte: você pode perder teu marido, você pode perder teu pai, você pode perder teu irmão, mas quando você perde um filho, é uma coisa que não dá para descrever. E elas conseguem demonstrar isso na forma de olhar e na forma como elas choram. E aí, então, o interessante é que as pessoas que foram entrevistadas não eram espíritas. Mas pelo fato de estarem sofrendo tanto, acabaram buscando, no caso, obviamente, pelo nome do documentário, lá em Uberaba com o Chico Xavier, foram buscar essas comunicações. E aí, então, elas começaram a se sentir confortadas com as mensagens que receberam. Uma delas dizia assim: desde que eu recebi essa carta, eu aceitei o espiritismo como uma filosofia, como uma verdade. Para outras, tem um pai que ele diz assim: eu sou judeu por convicção. Eu não frequento centro espírita, mas a carta que eu recebi do meu filho foi uma carta que me trouxe um alento. Me reviveu, me renasceu. Então a gente vê o seguinte, que pessoas que não são participantes da doutrina espírita, não são interessadas em estudar, em frequentar, em vivenciar a doutrina espírita, em momentos de grandes dificuldades, acabam buscando essa consolação, buscando esse conforto. Então, assim, eles aceitam, eles acreditam, mas eles não frequentam. São esses vacilantes, que é o que eu prefiro mudar para simpatizantes. A pessoa gosta do espiritismo, a pessoa gosta das ideias, mas não se envolve com as atividades. Por isso acolhem, diz Kardec, com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza. Então, ou seja, ele não aceita assim: eu quero ser espírita. Ele fala assim: eu preciso ser espírita. E esse preciso normalmente vem exatamente com um certo tom de sacrifício. Porque se não estivesse sofrendo, não faria essa opção. Então daí Kardec classifica então como os vacilantes. O que vocês colocaram aqui em cima... o Brás colocou, tem um que era das psicografias perante os tribunais. É esse, Brás, as cartas psicografadas de Chico Xavier. Tá? Esse que nós comentamos. Isso aconteceu comigo, o Pedrinho colocou. Eu vivia procurando um lugar para receber uma mensagem de minha avó.
até que com o sofrimento, a dor me fez acreditar, né, que eu devo fazer o bem, né, devo me preocupar com o que vou levar, né, na minha mala, né, porque eu sinto que vou levar obras, né, as coisas boas que fiz. Hoje em dia quase não lembro da minha avó, né, sei que só queria que ela me falasse das coisas sobre mim, né, orgulho puro. Cada um busca por um motivo, né, e a maioria das pessoas que buscam o espiritismo buscam por uma necessidade de preencher um vazio interior, de buscar uma comunicação com alguém, de buscar um tratamento e tudo mais. Mas eu também fui assim. Já falei para vocês que eu tinha pavor do espiritismo. Para mim, falar de espiritismo era ver ali um espírito obsessor ali fazendo aquela coisa toda. Eu tinha assim pavor de tocar no livro dos espíritos que tinha na prateleira da minha casa. Até que surgiu uma revolução na minha vida, eu falei assim, eu preciso conhecer um pouco mais para poder entender o que aconteceu. E aí, por influência, foi chegando um livro, foi chegando um outro livro, fui convidado para fazer um tratamento no Centro Espírita, o tempo foi passando, como o Pedrinho colocou, a causa principal que me trouxe para a doutrina espírita virou algo absolutamente secundário. A essência da filosofia é aquilo que me satisfaz hoje. E normalmente é o que acontece com as pessoas. São levados por uma dor, mas acabam depois aceitando a filosofia como percebendo que existe muito mais do que aquela dor que causou inicialmente aquele impulso, né, que provocou aquele impulso inicial. Essa que é a parte interessante. A Mídia colocou, tem uma reportagem do Fantástico sobre reencarnação. Começa falando que a reencarnação não tem comprovação científica, né, visão bem superficial, estudos científicos, etc. Mas o interessante são os depoimentos sobre a visão das pessoas sobre a reencarnação mediante suas experiências, mesmo sem conhecer a doutrina. Porque o que traz para nós exatamente, Miriam, é assim que quando se fala em reencarnação, você não fala de espiritismo. A reencarnação, a transmigração das almas, ele é uma ideia, a princípio, muito mais antiga do que a gente imagina. Os gregos, antes de Cristo, já pensavam na transmigração das almas. A palegenesia, né, também é a mesma coisa. Então são expressões que são utilizadas que elas vão modificando, elas vão se aprofundando, e o espiritismo, na verdade, estuda sobre isso. E de fato não tem realmente comprovação científica. Lembrando sempre que se você não consegue provar cientificamente a existência do espírito, nada que decorra da existência do espírito pode ser provado. Primeiro me prova que o espírito existe. Se você provar que ele existe, aí eu vou acreditar em reencarnação, em obsessão, em vida após a morte, coisa e tal. Então, cientificamente, a gente não tem como fazer essa comprovação, por causa dos métodos da nossa ciência materialista. Como Kardec coloca no livro que é o Espiritismo, a ciência materialista não pode se envolver, não pode dar a sua opinião a respeito daquilo que acontece no mundo espiritual. Para isso é necessário desenvolver outros métodos. Porque o que a ciência materialista faz? Pega um tomógrafo, pega um microscópio, tira sangue, pega uma amostra. Você não pode, aquilo que não é material não pode ser provado materialmente. Né? Essa é a questão. Mas é bem interessante. Essa reportagem do Fantástico que você comentou está relacionada lá naquele meu site que fala sobre o... Filhinha, coloca para mim, por favor, aí o da mídia, que é o www.espiridige.net/mídia. Ali tem todas as formas de divulgação do espiritismo, né, ou de temas estudados pelo espiritismo na mídia, e essa reportagem do Fantástico está relacionada. É só clicar lá que vocês vão direto no YouTube para poder assistir. O Brás colocou, né, a doutrina espírita no Brasil impôs sua autoridade moral pelas obras sociais. Você vê por esse prisma. O espírita normalmente, Brás, uma colocação interessante a sua, né? O espírita normalmente ele é visto exatamente pela sua caridade. Quando se fala assim, uma obra de caridade, se a pessoa fala assim, é um grupo espírita que fez, não causa mais surpresa nenhuma, porque é uma coisa assim meio que quase que automático, né? Então assim, no início a gente começou a tratar pelas obras sociais, mas depois da chegada do Chico Xavier, que fez a divulgação das psicografias, porque esse foi o grande lançamento. A gente lembra que em 1947, que foi a primeira divulgação que ele trouxe para nós, dos seus livros, então vieram os livros, vieram as peregrinações a Uberaba e começou a ser divulgado por lá. Então, claro que nós temos ali hoje vários trabalhos que fazem essa divulgação, mas eu acho que Chico Xavier foi essencial nessa divulgação. Tanto que hoje, né, até comentei aqui em casa ontem, está tendo uma eleição, né, no canal SBT do maior brasileiro do século, e ele está sendo cotado entre eles, né? Se vocês quiserem conhecer alguma coisa, sbt.com.br.
né? Então, só um instantinho, pessoal. Me dá só um instantinho, meus amigos. Rapidinho eu já volto. Pera aí. Só preciso resolver uma coisinha rápida aqui. Pronto, voltando, pessoal, desculpem. Prontinho. Então, o que a gente falava assim, então foi a partir dele que ele começou essa divulgação, Brás. Então, muito mais pelas psicografias do que pelas obras sociais. Tá? Então, e depois dele ele demonstrou essa parte de caridade e tudo mais. Mas, na minha opinião, eu vejo muito mais pelas psicografias do que pelas obras. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu voltar rapidinho aqui em cima, só um instantinho. Que eu acabei perdendo aqui em cima um pouquinho. Morder colocou para nós aqui, eu busco porque acho interessante, né? No caso, se aproximou da doutrina. Aliás, eu não sou espírita, se é assim que se chama, né? Eu sou livre pensador. Venho aqui, leio outras fontes apenas porque a minha curiosidade é muito aguçada, né? Tenho entes que desencarnaram, mas esse não é o motivo, né? Porque muitas vezes a gente sempre pensa assim que você se aproximar de alguma ideia, você tem uma motivação. Se a motivação que a gente tem ela é intelectual, mesmo que nós sejamos tocados por experiências difíceis, dolorosas, a gente não vai perder essa motivação, a não ser que seja assim, algo que realmente nos machuque profundamente, que faça com que a gente revolucione o nosso modo de pensar. Né? Eu também sempre tive muita curiosidade e tudo mais, mas o que me trouxe foi exatamente uma experiência pessoal. Agora, para outros fazem essa busca mesmo por vontade de conhecer, de expandir as ideias, de conhecer novos ambientes, né? Então cada um ele tem a sua motivação para isso. Pedrinho colocou, né, eu sinto muito orgulho, né? O correto é a gente ficar se martirizando, se culpando por ter orgulho. O orgulho, o importante quando a gente começa a se culpar é porque a gente identifica que ele existe, né? Porque tem pessoas que são arrogantes que ela nem se dá conta que isso está acontecendo, né? Então é importante você primeiro identificar. Isso te faz mal? Faz mal. Então é importante a gente fazer o quê? É trabalhar a humildade, né? Exercitar assim a nossa humildade. Se não dá para a gente fazer isso no dia a dia, você trabalhar com pessoas que passam por sofrimento, pessoas que passam por necessidades, quando você pode prestar algum tipo de auxílio. A gente vai mudando a nossa concepção, tendo contato com pessoas que vivem de modo diferente. Porque se a gente ficar tentando fazer uma luta pessoal, aquela coisa assim, vou travar uma cruzada íntima, muitas vezes a gente acaba enlouquecendo porque não consegue, mais ou menos ficar rodando em torno do próprio rabo, porque a gente não consegue achar uma forma de modificar isso tudo. Convivendo com outras pessoas, com outros ambientes, certamente a gente consegue identificar outras formas de trabalhar. Tá? Mas cada um tem uma forma pessoal, viu, meu amigo? Não existe uma matemática dizendo assim, olha, usa essa fórmula porque ela vai dar certo. Cada um tem sua própria fórmula. Tem pessoas que trabalham em centros de caridade que continuam sendo orgulhosas, tem pessoas que são dirigentes de casas espíritas que são extremamente orgulhosos. Então é uma questão de luta íntima mesmo, né? Então eu acho assim que, independente da gente ficar se martirizando, é a gente botar para fora através da atividade. Olha, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa vaidosa, mas eu estou trabalhando para a caridade, isso que importa. É porque o orgulho faz mal para a gente, não faz mal para os outros. Então o que a gente tem que fazer? Modificar o nosso perfil pessoal, o nosso perfil íntimo, através desse exercício do amor ao próximo. Eu acho que é a melhor coisa que tem, a melhor fórmula, a mais fácil, a mais prática, a mais saudável que você tem de fazer. A Ieda colocou, bom dia, Ieda. Alguns vão ao centro espírita buscar somente a cura dos seus corpos. E quando veem que o espiritismo vai muito além, desistem, né, porque não conseguem travar a guerra íntima no qual somos chamados e travar conosco mesmo para adquirirmos a nossa cura espiritual e material. É mais ou menos aqui que nós colocamos, no início, no item anterior, que fala sobre... deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Que fala sobre os vacilantes. Ele vai lá por uma necessidade e de repente ele vê que a coisa vai um pouco além daquilo que ele precisa, que ele não consegue, então ele abre mão. Então você tem assim aquela mistura dos vacilantes com aqueles que são os de má vontade. Né? E a gente lembra que essa separação, essa classificação que Kardec fez, não significa que só tenham pessoas que sejam materialistas convictas, pessoas que tenham decepções, pessoas que são vacilantes. Muitas vezes nós nos misturamos em várias dessas classificações ao mesmo tempo.
eu sou vacilante porque me decepcionei, porque eu sou preguiçoso, mas porque eu não acredito muito. Então vai misturando um pouco as coisas, formando um indivíduo, né, a sua forma de pensar. Então ele separou de uma forma didática para a gente poder entender qual é, assim, genericamente o tipo de pensadores que aparecem, né, de pessoas que aparecem. Mas, né, a gente tem ali uma mistura de situações porque nós vivenciamos muitas situações. Lembrando que quando a gente fala sobre religiões, cada um participa, cada um se afiniza com uma ideia religiosa ou filosófica de acordo com a sua vivência pessoal. Então a crença, a religião, a fé, ela é algo absolutamente subjetivo. Eu posso acreditar na doutrina espírita, mas a visão que eu tenho da doutrina espírita hoje ela é sustentada por uma série de experiências vivenciadas em outras doutrinas. Já falei para vocês, quase fui para um seminário, virar padre, me tornei evangélico, estudei sobre esoterismo, estudei sobre ciência, hoje sou espírita, com essa convicção espírita que eu tenho hoje, baseada em tudo aquilo que eu aprendi anteriormente. Não dá para dizer assim, aperta um botão e deleta aquilo que eu vivi na igreja evangélica, aquilo que eu vivi na igreja católica, estudei em escola católica, né, no Colégio Dom Bosco, quer dizer, missa todos os dias, Pai Nosso, Ave Maria todos os dias, professores que eram padre todos os dias. Você acaba formando uma ideia, depois você começa a criar, né, a separar aquilo que te interessa, aquilo que não te interessa, daí então que é uma conquista muito subjetiva. E cada pessoa precisa de um estímulo para poder despertar o seu modo de pensar. Né? Vamos lá então, continuando aqui para nós. O 27, saindo desses que são incertos, né, desses que são simpatizantes com o Espiritismo, nós temos aqui agora, 27. Se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro, então a gente primeiro estava tratando dos opositores, né? Aqueles que eram contra o Espiritismo ou aqueles que não se aproximavam do Espiritismo por algum motivo. Agora Kardec fala daqueles que aceitam o Espiritismo. Ele diz assim então: vamos lançar primeiro um olhar sobre os espíritas sem o saber. Como é que um cara pode se considerar um espírita sem saber que é espírita? Porque a gente acha que espírita é médium, que espírita tem que vestir camiseta, que espírita tem que frequentar centro. Sendo que, na verdade, o Espiritismo é uma filosofia, ele é baseado em princípios, que muitas vezes as pessoas vivenciam esses princípios sem necessariamente rotularem como sendo espírita ou como sendo de outro nome. Então ele coloca para nós aqui: são uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, tem o sentimento inato dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos ou de seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita-se que sejam verdadeiros iniciados. Encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos, e pessoas comuns também. Às vezes você está conversando com uma pessoa, já aconteceu isso comigo, trocando ideia com uma pessoa, ela foi falando uma coisa, falando outra, falava sobre o mundo espiritual, falava sobre valores e condutas morais, e se ela não falasse nada, eu falava assim: essa pessoa é espírita. Onde a senhora frequenta? Mas que na verdade ela tinha a crença pessoal dela, a religião que ela abraçava, que era a religião católica. E aí então, nessa crença que ela tinha, ela acabava incorporando todos os princípios que o Espiritismo tem, inclusive crença no mundo espiritual. Diferentemente daquilo que a igreja frequentava. Que ela frequentava, ela dizia assim: eu gosto da igreja católica, mas o Espiritismo tem ideias que me atraem tanto que eu fico ali dividindo entre os dois. E como o Espiritismo não tem a preocupação de fazer essas divisões, de dizer se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, ele simplesmente incorpora, se introduz nessas religiões, levando os seus próprios princípios, sem sofrer alteração. Porque já que é uma questão da filosofia. Com relação ao mundo espiritual, as pessoas vão ter que ainda
adaptarem, né? Mas com o passar do tempo elas naturalmente vão sendo seletivas a esse respeito. A Ieda colocou, né? Creio que são ainda crenças arraigadas em vidas passadas, né? Porque assim, Ieda, a gente lembra que quando se fala em doutrina espírita, nós falamos de uma, seria mais ou menos assim, de uma institucionalização dos ensinamentos dos espíritos. Então eles vieram falar sobre moralidade, vieram falar sobre princípios espirituais, vieram falar sobre comunicação e tudo mais. Mas antes de Kardec a gente pergunta como eram essas ideias antes de Allan Kardec. Elas continuavam sendo o que eram antes. Os espíritos continuavam se comunicando, a reencarnação continuava sendo uma ideia, a vida depois da morte continuava sendo assimilada. Então, na verdade, nós, na nossa experiência reencarnatória durante muito tempo, nós viemos ali perambulando entre as escolas filosóficas e religiosas, formando essas ideias. Só aquilo que eu contei para vocês hoje, dessa minha experiência atual, eu transitei por várias situações diferentes, por várias escolas. E fui aprendendo um pouquinho de cada outra. Quer dizer, só nessa encarnação eu passei por várias escolas. Imagina se eu começar a voltar no meu passado espiritual e imaginar por onde eu transitei. Então, na verdade, hoje nós trazemos ideias que já foram concebidas há muito tempo. Mas que quando a gente chega aqui numa encarnação, nós somos levados para essa ou para aquela religião por uma questão de influência familiar, por uma questão de necessidade espiritual, por uma busca que as pessoas têm. Então, quando uma pessoa diz assim, olha, eu acredito em tudo isso, muitas vezes essa crença que ela tem já foi elaborada durante muito tempo. E ela vai para um lugar, para uma igreja, para uma religião, ela aceita aquela religião por vontade, por gostar. E eu já falei para vocês que esse ambiente católico é uma coisa que mexe muito comigo. Quando eu assistia aquele Código da Vinci, eu falava assim, meu Deus, eu já vivi nesse ambiente. Não é possível. De ver aquelas vestimentas, de ver aquele ritual, de ver aqueles locais, eu falava, não é possível, eu já trago isso dentro de mim. Então, quer dizer, intimamente eu tenho uma atração por esse ambiente. Mas racionalmente as minhas ideias me levam para outro lugar. Talvez eu tenha sido um padre revoltado, um padre rebelde, sei lá. De repente eu era um padre que falava de reencarnação, me expulsaram, vai saber, né? Então assim você percebe pelas suas tendências, né? Você busca uma coisa por um lado, o seu coração busca outra, a sua tendência vai por outro caminho. Então nós vamos formando essas ideias. E quando a gente pega essas pessoas que nós conversamos que têm esses princípios, na verdade esses princípios já são muito antigos da consciência daquela pessoa. Que ela só não entende porque que ela gosta tanto de uma coisa que não faz parte das suas crenças atuais. Então na verdade são experiências que foram somadas. O Pedrinho colocou, são missionários, né? Missionários das palavras, do bem. Não necessariamente, Pedrinho. Às vezes a gente pensa que são pessoas que viveram grandes experiências. São pessoas comuns. Pessoas comuns que de repente tiveram ali uma experiência que acreditavam. Imaginemos o seguinte. Vou criar aqui uma situação para poder exemplificar. Vamos especular sobre o assunto, né? Vamos imaginar que há 2, 3 séculos eu vivia numa vila no interior de qualquer lugar. E de repente eu era apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos e coisa e tal, e aconteceu uma doença, uma epidemia, e eles desencarnaram. E eu fiquei desolado. Mas pelo fato de eu ter uma sensibilidade, eu consegui ter contato com eles mesmo depois deles desencarnarem. E aquilo me consolou profundamente. Eu desencarnei, planejei uma nova encarnação, vim para cá numa religião que não fala de comunicação com os mortos, mas dentro de mim eu tenho essa certeza, eu tenho certeza que é possível conversar com os mortos, mas eu não sei porque essa certeza, porque na minha religião não fala isso. Vocês perceberam uma experiência que nós criamos, uma especulação, que mostra para mim que uma experiência que ficou gravada no meu inconsciente foi tão forte, que hoje eu trago isso para mim. E eu não precisei necessariamente ser um missionário, ser alguém iluminado, uma pessoa comum, o Zé da Silva, o João Pereira, a Dona Maria da Silva, pessoas comuns, que simplesmente vivenciaram experiências que nelas criaram uma convicção. As coisas são assim. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Como foi falado aqui para nós, né? Filósofos, moralistas, oradores, poetas, escritores e também pessoas comuns, pessoas simples. Mas o que Kardec observava pelos seus estudos, e Kardec era um estudioso
assim, de grande vontade, ele lia aqueles textos dos iluministas, dos filósofos gregos, coisa que a gente não faz hoje, né? As nossas escolas clássicas, as nossas escolas tradicionais, a gente fala de uma escola particular de bairro, a gente fala de uma escola de estado, né? Cujos ensinos, né? Cuja grade curricular já não busca mais esses pensamentos filosóficos. Aonde que você vai numa escola pública, por exemplo, e fala assim, vocês estudaram Platão, Sócrates, Aristóteles, vocês estudaram os livros de Piaget, vocês estudaram os livros de Voltaire? Não se ouve mais falar isso. Mas Kardec estudou, na época. Eu sou um trabalhador, Pedrinho. Missionário é uma coisa muito pesada que eu não sou, não. A gente trabalha assim, né? Todo mundo trabalha igual, cada um na sua área, né? Eu não gosto desse peso todo, não. E aí, então, quando a gente fala sobre a época de Kardec, ele estudou com Pestalozzi. Pestalozzi tinha uma escola clássica onde os filósofos, onde os poetas antigos eram estudados pelos alunos como pelas crianças. Então, Kardec, lendo essas obras, ele percebia que, fazendo uma comparação daquilo que eles pensavam, né, escola protestante, né, uma escola protestante na Suíça. Então, quando a gente pega assim, ele fazia com uma comparação, ele lia sobre Santo Agostinho, ele lia sobre São Tomás de Aquino, ele lia sobre Voltaire, ele lia sobre Platão. De repente ele falava assim, mas essas ideias que eles estão falando aqui são ideias que têm muita afinidade com o Espiritismo. Mas eles não eram espíritas, até porque o Espiritismo foi elaborado, como doutrina pelo próprio Kardec. E esses indivíduos viveram há anos, há séculos, há milênios antes de Kardec. Então, na verdade, é o que ele coloca, eles eram espíritas sem o saber. Falavam sobre o espiritismo, falavam sobre as ideias espíritas, mas eles não professavam o espiritismo, muitas vezes até por não existir uma doutrina espírita. E é importante a gente lembrar o seguinte, que a própria doutrina foi criada por espíritos que não eram espíritas. Como é que você pode dizer que o espiritismo foi criado por espíritas se o espiritismo não existia antes? Quando você pega Santo Agostinho era católico, convicto. Ele era um santo da Igreja Católica. Quando a gente fala sobre São Luís era um rei que era católico, canonizado pela Igreja. Quando fala sobre Erasto era cristão da época de Cristo, foi apóstolo, foi discípulo de Paulo de Tarso. Quando a gente pega Platão, quando a gente pega Fénelon, que era ali um religioso, ele era pretor, né, do filho do rei e tudo mais. Então a gente tem ali, o Espiritismo foi fundado por livres pensadores, utilizando a expressão do nosso amigo Mordeiro ali. Por livres pensadores, por espíritos que desencarnaram, adquiriram um grau de consciência e vieram trazer as ideias dizendo assim, olha, é essa a realidade. Então a gente fica assim, não, ele não pode falar isso porque ele não era espírita. Quem era espírita dentro da codificação? Fala para mim. Ninguém era. Então, na verdade, eles trouxeram para nós ideias de princípios que sempre existiram, que passaram a ser estudados dentro de uma metodologia. Quando você fala, por exemplo, para um católico fervoroso, você pega um católico fervoroso e fala para ele assim, escuta, você sabia que Santo Agostinho escreveu no Livro dos Espíritos? Ele vai dizer assim, se você é louco, isso é coisa do diabo. Como é que Santo Agostinho pode falar? Santo Agostinho era católico. Ou seja, a gente começa então a colocar rótulos e os espíritos, chegando no mundo espiritual, eles se libertam das concepções humanas, das concepções terrenas. Essa coisa de igreja X, igreja Y, igreja A, igreja B, é coisa dos homens. Mas quando você vai para o mundo espiritual, você fala assim, peraí, aqui não tem fronteiras, aqui eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou e a realidade é essa. Independente de qualquer tipo de preconceito. Mas a gente não pode esquecer, Mia, que quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós ainda levamos muitas das nossas crenças pessoais. Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma expressão que ele utiliza com bastante frequência, ele diz assim, espíritos espíritas. Por que ele diz isso? Porque são espíritos comuns, a gente não fala de espíritos superiores. A gente fala do Zezinho e da Mariazinha, que desencarnou acreditando ser espírita, e eu gosto do espiritismo.
Então, quando eu desencarnar, eu provavelmente vou me afiliar a algum grupo espírita para continuar desenvolvendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é a linguagem para o mundo terreno que mais mostra o mundo espiritual dentro da sua realidade. Através da comunicação, através da mediunidade, através dos princípios que nós estudamos e tudo mais. Da mesma forma que eu vou para o mundo espiritual como corintiano, como paulista, como brasileiro. Então, nós levamos ainda essas nossas convicções. Gosto de rock and roll. Não pensa assim, quando ele for para o mundo espiritual, ele vai adorar um pagode. Não vou gostar, eu não gosto hoje, por que eu vou gostar depois? Com relação às nossas crenças religiosas, elas são muito sólidas dentro de nós. Então a gente demora muito tempo para poder se libertar dessas barreiras. Então eu vou chegar no mundo espiritual, eu vou me identificar como espírita, pelo menos a princípio, nos primeiros anos da minha vivência. A Vaninha está dizendo que quando eu vou virar anjo eu vou gostar de MPB. Até parece, Vaninha. Então eu vou demorar muito para poder me libertar dessas convicções. Os ateus, quando desencarnam, chegam no mundo espiritual acreditando que o materialismo ainda é uma realidade. Então, tem um livro muito interessante chamado Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. Se eu não me engano, é nesse livro. Eles fazem visitas numa igreja católica. E essa igreja, por incrível que pareça, essa igreja ela é frequentada por espíritos católicos, desencarnados. E Manuel Filomeno de Miranda, conversando com o Dr. Bezerra de Menezes, diz o seguinte, mas eles continuam frequentando as igrejas? E o Dr. Bezerra diz assim, por que não? É a religião deles. O espírito tem religião. O espírito tem crença, o espírito tem convicção. Para a gente poder entender exatamente qual é o pensamento espiritual, o espiritualista, desculpem, o pensamento espiritualista que existe no mundo espiritual, nós teremos que ascender às esferas que são muito além daquelas que são próximas do mundo terreno, onde nós ainda trazemos rótulos, nós temos necessidade de rótulo. Nós temos que nos identificar com o nosso grupo. Lembra que o espírito é um ser gregário? O espírito depende da vida em sociedade. A ideia religiosa também forma um grupo social. E quando eu chegar do outro lado, é lógico que eu vou caçar minha turma. Eu vou chegar assim, escuta, onde que o pessoal fala de espiritismo aqui? E vou chegar lá e falar, e aí galera, cheguei. Mas por que eu não fui num grupo de budistas, num grupo de hindus? Porque eu ainda não tenho afinidade com essa filosofia. Então as nossas crenças, a minha que eu falei para vocês, essas nossas crenças, elas vão se formando durante muito tempo e elas demoram muito tempo para serem transformadas depois. Então nós colocamos aqui os espíritas sem saber. São aqueles que abraçam esses princípios estudados pelo espiritismo em termos de valores, em termos de mecanismos da vida, em termos de leis da vida, sem necessariamente se afiliar à nossa doutrina. Essa é a questão. Deixa eu ler o que vocês escreveram. Lá em cima o Pedrinho perguntou, mas esses espíritos, essas pessoas, são moralmente elevadas? São moralmente elevadas de acordo com o conhecimento que eles têm. Porque a moralidade, digamos assim, a sabedoria, ela é uma soma de conhecimento e de pureza. Então a pessoa que tem pureza de caráter e conhecimento, ela se torna uma pessoa sábia. E esses espíritos sábios que vão se desprendendo desses valores terrenos, dessas barreiras humanas, desses preconceitos, eles vão percebendo que isso era uma necessidade daquele momento. Quando ele estava encarnado, aquilo era o que mais o atraía. Mas depois que ele começou a perceber que havia alguma coisa além dos muros da religião que ele vivia, das suas próprias crenças, ele começou a se libertar. Mas somos nós que somos aqui encarnados que temos esse problema. Quando você pega, por exemplo, que Jesus se comunicou com Kardec, conforme as psicografias que foram publicadas no Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando você fala para alguém que é cristão de uma outra religião, você vai dizer, você é louco. Esse Jesus que você está falando não é o mesmo Jesus que tem lá na minha igreja. Então somos nós que ficamos disputando as propriedades por uma questão de orgulho. Eu já falei para vocês que eu fico imaginando Jesus passando com aquela roupa branca, que ele andou sobre o rio lá, sobre aquele lago, começou a andar assim sobre o lago e coisa e tal.
com aquela barba comprida, aquele cabelão, de repente ele passa num corredor cheio de religiosos, um puxa a barba, o outro puxa a roupa, ele é meu, não, ele é meu, ele pertence a mim, e ele falando, calma gente, eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a todos. Mas somos nós que ficamos estapeanos para trazer ele para o nosso time. Então isso é o quê? Uma concepção humana. Né? Pois é, exatamente, né? Viria com um tênis confortável, com uma calça jeans, com uma camiseta, com esse calor infernal que a gente está vivendo e tal, né? Morder colocou, né? Quando dizem isso sobre Jesus e tal, que não é o mesmo, eu digo, então você admite dois Jesus? Pois é, mas eles dizem assim, sabe, Morder, tem um problema que diz assim, que é muito fácil você justificar aquilo que você acredita como uma verdade e você destruir a verdade do outro colocando uma ideia. Então eu posso dizer assim, mas esse Jesus que se comunicou era o diabo que estava te enganando. Então é muito fácil a gente utilizar esses argumentos. Então a gente tem que se libertar. Quando a gente fala sobre o mundo espiritual, a gente tem que se libertar de qualquer ideia que nós temos aqui no nosso mundo terreno. Algo que é extremamente difícil para todos nós, mas que é necessário. Porque do contrário a gente vai continuar ainda acreditando que a nossa verdade é a única verdade. Já libera, Brás. Tem um pensamento iraniano, lá do Oriente Médio, que vamos dizer assim, é uma mitologia. Né? A mitologia, ela fala sobre a criação do mundo. E eles têm um pensamento muito bonito, que eles dizem assim, Deus, quando ele foi criar a raça humana, ele criou as verdades. E ele pegou essas verdades e escreveu num grande espelho, para que pudesse refletir em todos os locais. Só que quando ele lançou a Terra, esse espelho, para poder esclarecer os humanos, esse espelho se quebrou em vários pedaços. E esses pedaços começaram a se espalhar em várias regiões do planeta. Então, na verdade, cada escola religiosa traz uma parte dessa verdade. Só que essa verdade acaba se misturando com verdades humanas. Então essa verdade, que a princípio era verdadeira, se tornou uma verdade tendenciosa pelo fato da gente ser orgulhoso, da gente ser ignorante e tudo mais. Então cada escola religiosa traz uma parte dessa verdade. E o que é importante é a gente pensar que no mundo espiritual, nas esferas superiores, todos esses indivíduos se afinizam. Você tem um hindu, você tem um budista, você tem um muçulmano, você tem um religioso, de um católico, por exemplo, e todos eles falam de ideias espirituais, ideias filosóficas, independente dos rituais que praticavam quando estavam aqui. Essa é a questão. Armando colocou tanto que ele não quis ser adorado, mas sim que acreditasse na doutrina que ele trouxe. E hoje até Centro Espírita põe Jesus como Deus. Infelizmente é assim. São aquelas concepções religiosas antigas que a gente ainda tem dificuldade de se libertar. A gente fala de Jesus como sendo o próprio Deus. É difícil para nós quando você vive, por exemplo, durante muito tempo nas religiões tradicionais, né? Nunca foi Deus na nossa visão, Jonatas. Esse que é o interessante, importante a gente lembrar. Porque quando você tem uma escola que te traz essa ideia, você aprende assim. E quando você aprende, é difícil desaprender quando se fala em religião. O importante é assim, que a gente tem que mudar as nossas ideias conforme a gente vai se esclarecendo. Né? Pedro, ele não quis dizer que é Jesus, ele quis dizer que tem pessoas que acreditam que é assim, né? Esse que é o detalhe. Na verdade o proibido colocou, né? Vamos lá, passando para o braço rapidinho, a gente já volta, para a gente já dar aqui sequência no nosso dar encerramento aqui no nosso trabalho de hoje. Vamos lá, com você, Braço. Opa! Ouvindo o Zé, o cara? O Zé, uma das partes importantes que eu achei ou na revista Espírita, foi na revista Espírita, muita gente que eu creio que passou batido, um espírito brincalhão aparece para um médico e eles eram conhecidos. Ele falou, você lembra que eu te dei uma surra na escola? O espírito falou, e o médico falou, você lembra que eu revidei? Aí eles batendo aquele papo, brincando ali, né? Ele falou, eu gostaria que você falasse com Kardec. Aí aquele espírito falou assim, eu já estive lá, mas quem te levou lá? Seu pensamento. Aí o médico falou assim, escuta, conta como é que estava o ambiente lá. Aí ele foi contando que tinha uns espíritos soprando na cabeça de Kardec, Kardec estava sem saber se o pensamento era dele, teve uma hora que ele levantou, foi na janela. E uma parte importante desse fato que eu achei, que o médico perguntou para ele,
Como é que é o espírito de verdade? Você viu ele ou não? Ele só vê um clarão por cima. E parece que eu vi dois relatos que o espírito de verdade só dava de ver o clarão, não dava de ver a figura, né? É detalhes importantes que muita gente passa batido, né? Um outro detalhe que eu achei importante, Zé, que eu gostaria que você lesse o livro Iniciação à Viagem Astral, que é justamente como nós imaginamos, a doutrina diz que os espíritos estão participando de tudo, né? E ali narra o astral por cima do Morumbi na hora de um jogo. Você ri muito, porque na certa é daquele jeito que está narrado ali. Era só isso que eu queria passar para você. Essa parte desse espírito brincalhão, eu ri muito do jeito que ele mexendo com o médico, que ele tinha dado nele uma surra lá na escola, né? Na escola que eles estudavam. Então tem coisas engraçadas que é detalhe pequeno e muito construtivo, porque da hora que ele foi narrar o ambiente que Kardec estava, foi muito proveitoso. Um abraço. Oi, voltando, Brás. Mas é verdade, viu, Brás? Essa questão da psicosfera, a psicosfera é uma expressão que nós utilizamos para falar sobre aquela energia do pensamento criado em torno dos indivíduos ou criado em torno dos ambientes, né? Então, quando você fala em psicosfera, isso é absolutamente legítimo. E esse livro que você citou, Iniciação à Viagem Astral, que fala sobre a psicosfera em volta do Morumbi num jogo, num clássico, por exemplo, do tumulto, da agressividade, da paixão, aquelas ideias que são assim, muito ligadas à natureza humana, isso cria realmente essa situação. A gente vê no Centro Espírita, aquela música que diz assim, né? Vai com Deus, Ieda, bom dia. Aquela música que diz assim, né? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. O que significa isso? Significa que as pessoas que estão ali em oração, num trabalho, num pensamento voltado para o bem, cria, sem dúvida nenhuma, uma energia muito sutil, uma energia muito leve, muito agradável. A mesma coisa acontece se você vai, por exemplo, numa balada à noite, num sábado à noite, onde as pessoas estão ali querendo no carnaval, não precisa ir muito longe, vamos para o carnaval agora, a preocupação que os espíritos têm com relação ao carnaval. Qual é exatamente a psicosfera que tem ali? Uma psicosfera ingênua ou uma psicosfera sensualista, uma psicosfera agressiva? Como é que a gente pode imaginar que isso acontece? A preocupação dos espíritos é muito grande nesse sentido. Para a gente poder entender o que acontece genericamente com as pessoas, é exatamente isso, né? Propagandas de preservativos, propagandas de bebidas, propagandas de pessoas com roupas sensuais. Teve um caso numa cidade da Paraíba chamada Queimados, em que nós tivemos ali, esse ano está proibido o uso de máscaras de carnaval, porque no ano passado houve um estupro coletivo. Um grupo de jovens estuprou 6 mulheres ao mesmo tempo, 2 morreram. Nessa época de carnaval. Então a gente fica imaginando assim, você vai atrás do trio elétrico, né, como se diz assim, numa passagem do Espírita, né, ele diz assim, popularmente a gente diz assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E os espíritos dizem, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Só que são os espíritos que estão ali ligados a esse sentimento de sensualidade, de irresponsabilidade, de inconsequência, preocupação com contaminação com doenças venéreas, gravidezes indesejadas, abortos que são provocados por causa das gravidezes, bebidas alcoólicas, acidentes. Conversei com vocês ontem, a Vaninha foi fazer doação de sangue, que infelizmente não pôde fazer, mas a gente faz a propaganda outra vez, né? Nessa época a doação de sangue é necessária por causa da quantidade de acidentes que acontecem nas estradas. Então se vocês puderem irem a um banco de sangue fazer a sua doação, faça essa colaboração também, que é muito importante para esse período, né? Então a gente tem assim, por que tem essa preocupação da mídia? Use camisinha, cuidado com a bebida alcoólica, cuidado com as estradas. Por que tem que ressaltar esses cuidados numa época como essa? Porque é exatamente esse tipo de pensamento que se difunde nesse período. Então a gente pergunta, qual é a psicosfera num ambiente de carnaval? Exatamente isso, é cada um pegando um pegando o outro, um à vontade com o outro, um querendo se satisfazer com o outro, e Deus sabe o que vai acontecer. E se tivesse cores?
se a energia mais pura fosse aquela cor prateada, dourada, qual seria a cor no ambiente desse de carnaval? Durante a guerra do tráfico de drogas, de disputa de morros no Rio de Janeiro, que cor que seria a energia naquele ambiente? Então a gente pode imaginar, só usar a criatividade que a gente consegue imaginar. Não podemos materializar isso, porque nós não temos essa percepção, mas nós somos bastante criativos, somos capazes de imaginar como é que seria a coisa. Né? A Márcia colocou, né, a própria energia na esfera, né, você já sente a diferença. A gente vê muito isso, a mesma coisa que acontece no período do carnaval, a gente acontece no período de guerras, no período de grandes tragédias, de grandes calamidades, no período do Natal. Os espíritos dizem que na época de Natal é uma energia belíssima que fica em torno do planeta. Porque as pessoas estão orando, estão confraternizando, ao mesmo tempo que sofrem também em alguns casos, né? Mas em época de guerra, o que acontece? Na época da Segunda Guerra Mundial, quando o livro Nosso Lar foi escrito, os espíritos escreviam a energia que chegava, o impacto dessa energia no mundo espiritual era uma coisa absurda. Os espíritos que já estavam doentes ficavam praticamente enlouquecidos por sentirem a vibração que vinha do nosso planeta na época da Segunda Guerra Mundial. O planeta inteiro em guerra. O pensamento de todo mundo com agressividade, com medo, com sofrimento. Imaginemos como é que estava o planeta naquele período. A coisa estava brava naquela época, né? Então, pessoal, só para a gente fechar, a Mia colocou, né, acho que depende do folião. Cada um é responsável por si. Eu estou equivocada, né, que as drogas e tudo mais, mas que cada um sabe da sua responsabilidade. O problema, Mia, desculpe, o problema não é o que você faz individualmente, mas o problema é a sua resistência para a influência que você sofre. Nós estamos preparados para resistir às tentações? Quando você vai, por exemplo, você vai a uma festa de carnaval, você é uma moça de família, uma moça comprometida, de repente passa do seu lado ali um galã. A Vaninha adoraria o Gianecchini, né? Mas cada um tem ali a sua preferência. Passa aquele galã só de camiseta, suado, te dá aquele olhar 43 assim, seu coração dispara. Você estava preparada para isso? É o ambiente de sensualidade. Você não queria, mas intimamente você sofre. Aí no momento em que você dá aquela palpitada no coração, claro que você é comprometida, você está resistindo. Né? Você está resistindo ali, é firme e forte. Mas então você pega assim e você se sente aquele abalo. Então você está preparada. Mas e as pessoas do nosso dia a dia que não têm essa noção de influência espiritual, de valores e tudo mais? E as pessoas se envolvem. Você não quer, mas você se envolve. A Ju contou uma vez, Ju, vou contar uma história que você me contou. A Ju estava com o marido, saiu da Itália, foi para a Bahia, lá na terra natal, e aí então foi participar de uma festa de carnaval. E o que aconteceu? Ela estava ali inocentemente participando, o marido estava do lado, de repente passa ali um perdido e dá aquela cantadinha na Juliana. A Juliana não estava preparada para isso porque ela não foi para aquilo. O marido também não esperava por isso, mas as pessoas estavam querendo isso. E se o marido dela de repente encara o cara e começa a brigar por causa de uma situação que os dois não têm culpa? É o ambiente que favorece tal situação. Então, de modo geral, as pessoas não têm ainda firmeza de caráter para resistir a esse tipo de situação. Então você diz assim, eu vou para uma festa de carnaval, vou saudável e volto saudável. Você é uma exceção em 1 milhão de pessoas. Que quando vão nesse ambiente de carnaval, elas vão preparadas para poder curtir a festa. E eventualmente se deixar levar pela emoção do momento. Então nós não temos resistência para isso. Por isso é assim, se você não pode, não vá. Se você não consegue resistir, não vá. É mais ou menos você dizer assim, um alcoólatra. O alcoólatra assim, olha, se você tem dificuldade para lidar com a bebida, não vá numa festa que tenha bebida alcoólica. Não vá numa balada, não vá num carnaval, não vá, porque ali você vai cair. Se você tem dificuldade de resistir às provocações, não vá. E por que não vá? Porque ali é um ambiente preparado para isso. Então essa diversão inocente que você está falando, a Vaninha sempre defende muito isso, que no carnaval as pessoas vão com uma certa ingenuidade para poder curtir aquilo que acontece.
Até aí tudo bem. Só que nem todo mundo pensa assim. Quando você for uma música dizendo assim, eu quero beijar na boca, não sei o que, não sei o que. É para isso que você vai? E todo mundo canta, Cláudia Leite, que me perdoe, né, porque ela é uma artista muito querida, mas o tipo de música te estimula exatamente isso. Você vai para uma festa para beijar na boca. Beijar na boca de quem? De quem aparecer na tua frente. E o que significa beijar na boca? Sensualidade. De um beijo na boca para você sair e ter uma relação sexual com um desconhecido é de um pulinho. A pessoa está preparada para isso. Basta você analisar as letras das músicas de carnaval, as fantasias que as pessoas utilizam, o comportamento que elas têm, as substâncias que elas ingerem. O que significa exatamente o carnaval na visão popular? É o dia de abrir as portas do inferno e deixar a coisa rolar. Aí se eu te pego. Pois é. Quantas crianças tinha aqui a minha sobrinha, de 3 aninhos. Ela estava brincando, ai se eu te pego, fazendo o gesto. Mal sabe ela o que era isso, coitadinha, com 3 anos de idade. Aí a criança se veste com um biquíni, com uma roupa provocante, vai para um salão dançar, ela não sabe nem o que está fazendo, coitada. Mas ela está fazendo. E quando ela crescer, ela vai achar que aquilo é normal. E não é. Então entendemos o quê? Nem todos estamos preparados para resistir a esse tipo de provocação. Essa é uma realidade. Quase isso, abraçam Sodoma e Gomorra nessa época, principalmente. E levada pela mãe, né, Eduardo? Passando para a Jo rapidinho, depois a gente já encerra, tá, pessoal? O papo está muito bom, mas a gente tem que cumprir o nosso horário. Né? Isso aí, vai festejar exatamente, né? Assuma as consequências. Se você quer, né? Sai na chuva para se sujar, né? Como se diz ali o coitado. Vamos lá, passando para você, Ju. Deixa eu virar aqui rapidinho. Vamos lá, com você. Olá, gente, bom dia. Tem som, né? Olha, eu posso dar opinião nesse sentido aí, porque o André lembrou de um fato muito interessante, que foi no Réveillon de 2008 para 2009, e recolocando aí para o soldado, realmente o ambiente faz você, a sua vibração ao redor. Mas o que o André diz é o seguinte, estou eu lá, mas meu marido realmente entramos imunes e saímos imunes, graças a Deus. Porque tínhamos outra harmonia, outra intenção e tudo mais. Mas não deixamos de presenciar fatos negativos no ambiente que nos deixam também um pouco constrangido. Você tá, tudo bem, vou no banheiro. Chego lá no banheiro, encontro várias meninas lindas, que você vê de classe média alta, todas se drogando, a todas, 80%. Tudo limpando o nariz, limpando a cocaína, e você olha assim, que tristeza. Seu coração não se abala? Ou você fica imune, insensível? Depende do seu grau de sensibilidade. Ou você presencia uma outra pessoa que está brigando, está agredindo, porque uma determinada música aumentou o clima. Você está na paz, graças a Deus. Mas você lá adiante está vendo. Então, são circunstâncias que você corre o risco de presenciar. O Eduardo Palmeira falou de um livro muito interessante do Manuel Filomeno de Miranda, que é muito rico para ser lido, para entender esse contexto. É normal que a gente tenha uma intenção boa, mas que nós não neguemos os fatos pela nossa própria conveniência. Outra coisa, outro dia eu estava falando sobre isso, a Mia também estava lá na sala, falando desse assunto. A gente quer ir, tudo bem. A gente, como eu fui, justamente, André sabe disso, eu fui, mas eu vi coisas que eu fiquei chateada de ver. E aí você reflete. Eu vi, meu Deus, aquela menina, a mãe, entendeu? Você vive ali porque você vê. Quem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? A gente vê se quiser. Tá aí como ideia. Se a gente pode evitar e substituir o divertimento por uma outra coisa que faça você também se sentir bem, por que não? Mas aí vai do personalismo, da opinião pessoal de cada um, não é? Tá aí o livro, o Eduardo disse o livro aí pra gente, legalzinho, e passando pro André, que eu acho que a ideia é essa, porque tá um casal, tá tudo bem, tá tudo beleza, mas tem um outro que talvez não tenha essa intenção. Foi o que ele disse pra mim à época. Já pensou, você tá ali dançando na boi, vem um assim que tá bebendo, tá doidão, e passa a mão. Graças a Deus não aconteceu. Que é como se tivesse assim com imune.
Uai, desculpem. Mas poderia ter acontecido, né? Ai, ai. Vai lá. Um beijo, gente. Saúde, Ju. Então, assim, o que a Mia colocou, eu até entendi o que você colocou, Mia. Não é nenhuma questão de preconceito, é de conceito. Basta a gente ver as propagandas e aquilo que a mídia mostra. Mas, assim, tem pessoas que gostam realmente de participar. Tem pessoas que curtem o carnaval, que gostam, como você gosta, como muita gente gosta. Eu já apreciei muito o carnaval assim, pela televisão, de ver escola de samba e tudo, mas hoje eu não gosto mais, mas não vem ao caso. Mas infelizmente a maioria das pessoas não vem assim. Só que a gente pensa assim, no teu caso, por exemplo, se a gente for falar de psicosfera, qual é exatamente o peso da sua psicosfera comparada com o pensamento geral das pessoas que participam do carnaval? Ou você acaba se destacando, ou você acaba sendo anulada. Então a gente vê assim que ninguém vai em carnaval com essa ingenuidade. A pessoa vai para soltar franga mesmo. Então, infelizmente, assim, a maioria ainda não sabe aproveitar esse momento. Como a maioria não sabe aproveitar um jogo de futebol, como a maioria não sabe aproveitar uma festa, as pessoas querem simplesmente curtir. E essa curtição ainda do nosso modo de curtir, ela acaba sendo prejudicial. E isso é uma unanimidade para nós, sabemos disso, ou até mesmo do mundo espiritual também. A preocupação que eles têm é assim, olha, vocês não sabem se divertir, vocês abusam, vocês se liberam, vocês se prejudicam, vocês se deixam influenciar porque vocês não sabem brincar. E isso a gente fala da maioria das pessoas. É só você analisar. Campeonatos de beijo na boca no Nordeste. Agora tem pessoas assim, olha, eu vou para o carnaval, para um lugar saudável, curto o carnaval, volto para casa e está tudo ótimo. Mas a maioria, infelizmente, não é assim. Então, assim, é essa a ideia que a gente tem a respeito do carnaval, infelizmente, é uma situação dessa natureza. Mas eu entendo perfeitamente o seu gostar e o gostar de outras pessoas, mas é um gostar num ambiente que, infelizmente, não compartilha da sua mesma intenção. Grande parte das pessoas vão lá para curtir mesmo, para poder se soltar pelo modo de dançar. A gente pensa assim, se você tem a sua religião, você dançaria dentro da sua igreja da forma como você dançaria lá na avenida? Você se vestiria dentro da sua igreja da forma como você se veste dentro da avenida? Pois é, claro que não. Por que claro que não? Quando você fala de conduta, você tem que ser aquilo que você é dentro e fora. Não, eu digo assim, as pessoas de um modo geral, não você especificamente. Então você pergunta para alguém, se você dançaria desse jeito lá na tua igreja? A pessoa fala, não, lá eu não posso. Mas por quê? Porque lá é um lugar de respeito. E fora de lá você não se dá o respeito? A fantasia que você usa, você entraria no templo religioso que você frequenta com essa fantasia? Ah, não, Deus me livre. Por que Deus te livre? Lá fora Deus vai te livrar? Então é assim, essa incoerência que a gente tem. A gente tem a nossa face religiosa, a face comportada, e lá fora a gente pode ser qualquer coisa. Qual é o lugar exatamente, Mia? Cada coisa no seu lugar. Você é o que você é. Você é assim a pessoa que tem os seus valores. Você tem seus valores dentro de uma penitenciária, numa avenida de carnaval, num estádio de futebol, dentro da sua casa e dentro do seu centro religioso. Você é o que você é. Ser cada coisa no seu lugar significa que no lugar você pode e no outro você não pode. O que é proibido num lugar não é proibido no outro. Exatamente, então, esse seu valor que é o mais nobre de tudo. Mas tem pessoas que não pensam assim. Eu vou lá, eu vou rezar, eu vou fazer meu passe, mas quando eu vou para a avenida, aí eu solto a minha franga. Quer dizer, qual é a coerência que a gente tem? É essa falta de coerência de valores que nós não temos maturidade ainda para poder sustentar. Por isso que quando a gente se deixa envolver por esses ambientes, a gente cai. Cai porque a gente não tem força moral para resistir. Esse é o problema. Eu vou num casamento, me caso na igreja, bonitinho. Quando eu vou para o carnaval, aí é uma festa. Mas espera aí. Por que você não fez festa na igreja? Você é uma pessoa festeira, então na igreja você estava mentindo? Aonde você está mentindo exatamente? Aonde que você deixa de ser o que você é? No ambiente X ou no ambiente Y? Então essa coerência de conduta a gente tem sempre que pensar. Eu sou o que eu sou, independente do local onde eu esteja.
O meu comportamento é o mesmo. O comportamento que vocês me conhecem aqui é o comportamento que vocês vão me conhecer lá. Vocês não vão me pegar de surpresa fazendo uma coisa que normalmente eu não faço. Não que eu estou dizendo, eu estou dando um exemplo, claro, né? Porque ainda tem as quedas morais também. Então a gente tem que ter essa coerência moral que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Essa força de resistir às sensações que o nosso mundo ainda tem, infelizmente. Então é isso, gente. Né? A Vaninha quer fazer um comentário, que ela já está quase me pegando ali. Né? Já está me cutucando aqui no PVT, está mandando torpedos em PVT aqui. Né? Então, assim, esse é o problema do nosso mundo hoje. A fraqueza do mundo é que se deixa levar por essas influências. E é um problema sério que a gente vivencia, porque isso tem consequências drásticas, infelizmente. Né? Eu vou passar para a Vaninha e depois a gente já faz a conclusão, pessoal. Né? Então, beleza. Se você consegue resistir, melhor ainda. Né? Mas, infelizmente, a gente tinha que torcer para que todos pensassem dessa forma também. Que é o que não acontece. Né? Prestem bem atenção antes de liberar para a Vaninha. Façam uma análise de tudo aquilo que diz respeito ao carnaval na mídia. Daquilo que aparece na televisão, daquilo que aparece nas propagandas, né, naturalmente, nas reportagens, nos programas de modo geral. O modo como as pessoas se vestem, o modo como as pessoas dançam, o modo como as pessoas se comportam e aquilo que elas utilizam. Né? Então temos que pensar dessa forma. Passando para a Vaninha, então, voltamos em seguida. Com você, filhinho. Deixa eu pegar aqui rapidinho, depois a gente volta. Voltando. Filhinha, me chama no Skype aqui que eu passo você pra cá. Me chama aqui, me cutuca. A gente vai fazer uma ponte aqui. A Vaninha fala pelo meu Skype e ela vem pra cá direto. Vamos lá, me chamando. Oi, tá ouvindo? André, você tem que tirar o som do Skype, senão eu vou enlouquecer. Tá. Senão eu ouço duas vezes. Vamos. Bom, gente, então, o meu problema com relação a isso, eu acho que as pessoas acabam levando a coisa apenas para o lado negativo, né, da festa. Eu, particularmente, quando eu era adolescente e curtia a parada do carnaval, que eu frequentava o baile de carnaval, eu via realmente muitas pessoas alcoolizadas, eu via muita gente usando drogas, e eu passava as noites do carnaval bebendo refrigerante, comendo batatinha frita e me confraternizando com os meus amigos. A minha visão de carnaval sempre foi essa. Foi uma festa, para mim, né, eu via como confraternização. Eu cheguei a ser eleita diretora do bloco, porque eu me envolvia com tanta alegria, eu via aquilo com uma magia tão grande, era aquela coisa mesmo de você estar junto. Eu gostava muito, sempre gostei das marchinhas, sempre achei bonito a coisa das escolas de samba. Obviamente que eu acho que existe as pessoas estão se perdendo. Essa coisa do nu, da sensualidade, né, dessa coisa que as pessoas começam a explorar e tomar um caminho que realmente foge do objetivo original da festa, que tinha uma conotação antigamente completamente diferente. A minha mãe, por exemplo, ela ia para o centro da cidade com as amigas dela, elas levavam lança-perfume para jogar nas pessoas. E qual era o objetivo do lança-perfume? Era dar aquele susto. Segundo a minha mãe, aquilo é gelado, bate na roupa da pessoa e deixava um perfume no ar. Então, eu tenho ainda aquela visão, obviamente, sem me deixar, sem perder o rumo da coisa, mas eu ainda vejo, a minha maneira, eu vejo de uma forma
ainda com essa coisa assim da alegria. E a minha filha mais velha, que hoje tem 27 anos, quando ela ainda era menor de idade, ela participava de um grupo de dança, ela foi convidada para desfilar na ala mirim do Salgueiro e saiu no Salgueirão. Durante os 2 anos eu fui levá-la para a avenida. A minha filha falou que é uma experiência inenarrável. Ela falou, mãe, é uma coisa que não dá para explicar. Ela passando pela avenida e vendo as pessoas de diversos países diferentes, as pessoas acenando, pedindo para que jogassem pedaços da fantasia que ela desfilava com vários colares, que era a área das baianinhas, as pessoas implorando por um pedaço da fantasia, estendendo as mãos e aplaudindo. Então ela falou, mãe, é uma emoção tão grande, é uma coisa tão bonita, e você quando vê o movimento dos artistas que estão atrás disso tudo, que são nos barracões, as pessoas ali unidas, com o objetivo de dar o melhor de si para suas fantasias saírem bem feitas e para botarem um carnaval bonito na avenida. Então, não que eu acho que isso aí seja uma coisa de santos e nem nada, mas eu acho que a gente tem que ver as coisas dos dois lados. A gente não pode simplesmente dizer assim, o carnaval é uma coisa do demônio, não presta, todo mundo que gosta está errado, e fazer a coisa dessa maneira. As pessoas que modificam o trajeto da festa, essas pessoas é que estão no caminho errado. Eu vejo até como futebol, uma partida de futebol, o que é? O futebol é um esporte. As arquibancadas foram feitas para as pessoas torcerem. Só que esse esporte virou o quê? Uma guerra. As pessoas vão para o estádio para matar. Ou seja, outros morrem por causa de uma partida de futebol. O futebol é morte? O futebol é guerra? Não, o futebol é esporte. Algumas pessoas fazem disso um caminho diferente. São pessoas que têm uma coisa ruim, um pensamento ruim, que elas estão perdidas. Então elas pegam e fazem do futebol uma praça de guerra. O carnaval, para mim, é uma festa de alegria. E tem aquelas pessoas que pegam aquilo, puxam para o outro lado, e infelizmente no caso do carnaval é uma grande maioria, porque existe toda uma indústria do sexo, uma indústria das drogas, que tem um apelo muito forte, porque isso deve dar um lucro muito grande, e as próprias, os governos acabam alimentando isso de uma forma burra. Porque, para mim, é uma festa ainda que se eu resolver esse final de semana aqui no Rio, sair com meu marido, minha mãe, que adora ver os carros alegóricos, vamos até lá o centro da cidade ver os carros? Eu vou lá para ver os carros. Eu vou lá para ver o movimento dos artistas que estão trabalhando. Então eu consigo ir, voltar e ver só coisas bonitas. Como foi o caso da minha filha quando desfilou. Eu saí para levar minha filha, para acompanhá-la. Eu via meninas, meninos, jovens bonitos, adultos, senhoras das alas das baianas. Não existe nada mais lindo do que você ver aquelas senhorinhas no final do desfile, com a sensação de dever cumprido. Senhorinhas mesmo, de 70, 80 anos, que saem dali, elas saem em estado de graça. Então aquilo é um outro lado do carnaval. A gente tem que ver os dois lados, mas a gente não pode generalizar, porque fica uma coisa assim, quem gosta parece que está errado. E não é por aí, a gente tem que aprender a respeitar os lados, assim, ou se pelo menos a gente quiser partir para a crítica, a gente criticar aquele que faz do que seria para ser uma boa festa, uma festa com todos os males. E como é o caso do futebol, que foi o exemplo que eu usei. A gente não pode chegar a dizer que o futebol é aquilo. O futebol é um esporte. Vai ser um esporte a vida inteira. Errados são aqueles que usam o futebol para exercer o seu lado criminoso que tem dentro dele, né? O camarada, aquela coisa ruim que tem dentro dele, ele usa aquilo. Assim como algumas pessoas usam o carnaval. Eu vou ficar por aqui mesmo, não vou viajar. Se por um acaso rolar, vamos até o centro da cidade olhar os carros, eu vou tirar fotos, eu posto para vocês, eu juro. Mas assim, eu vou para ver o que é belo, não vou para me envolver. E graças a Deus, durante todos os anos que eu participei de uma festa de carnaval, eu só tenho boas recordações, né? Mas infelizmente é uma pena que não é para todo como é para mim, porque realmente eu acho que seria uma festa muito mais bonita. Desculpem se eu falei demais. Fica por aí, filhinho. É isso aí. Filhinho, tô fechando aqui o Skype para não te atrapalhar. Pronto, voltando. Não, Mia, a questão não é julgar as pessoas, a gente está julgando a festa. Tá? Essa é a questão, não se sinta discriminado de forma alguma.
Não tem nem porquê. Mas a Vaninha falou assim, o carnaval tem dois lados. O lado dos que gostam e curtem saudavelmente e o lado dos que abusam. Então a gente pergunta assim, qual é o lado que mais se sobressai? O lado dos que abusam ou o lado dos que curtem ingenuamente? Né? Quando você coloca carnaval drogas, quando você coloca carnaval sexo, carnaval sexualidade no YouTube, você vê notícias saindo a esse respeito, né? Drogas sendo apreendidas, bebidas em excesso. Então são fatos, nós estamos dando com fatos, né? Então, quando você fala qual nessa festa, por mais bonita que ela seja, tem o seu lado negativo que é muito prejudicial para a sociedade de um modo geral. Embora a gente não se envolva individualmente com ela, a gente pensa que de um modo geral ela tem o seu prejuízo, ela traz o seu prejuízo. Né? Então, se a gente pesar na balança, a gente vai ver que o modo como as pessoas curtem essa festa é mais prejudicial do que benéfico. Né? Por toda a sua beleza, por toda a sua alegria, por tudo aquilo que envolve a festa em si. Mas a forma das pessoas viverem essa festa de um modo geral, infelizmente, acaba sendo bastante negativo. Né? E a gente fala assim, na maioria das pessoas tem esse pensamento. Então eu posso não ter um comportamento equivocado, mas a festa em si desperta em mim sensações que são prejudiciais. Nesse contexto que a gente fala da sutileza do mundo espiritual, da sutileza das energias. Que normalmente as pessoas falam, mas energia, imagina, isso aí não tem problema nenhum. Né? Muitas vezes acaba sendo um ambiente asfixiante para aquele que não quer curtir. Mas como é uma energia sutil, a gente não se dá conta, acaba sendo não valorizado, não sendo considerado importante na nossa realidade física, na nossa realidade material. Mas a gente fala de uma visão da sutileza do mundo espiritual, da sutileza desse mundo fluídico. É assim a gente percebe que o pensamento das pessoas, de um modo geral, é de liberalidade. Alguns liberam mais, outros liberam menos. Né? Mas você libera sensações, você libera a alegria, você libera o comportamento. Daí a gente percebe que, infelizmente, o lado negativo, infelizmente, tem um peso muito maior dentro dessa visão do mundo sutil do que aquele lado benéfico. Até no Natal a gente vê isso. Você pega no Natal, o Natal tem um lado bom e tem um lado ruim. Felizmente o bom é o que predomina, a fraternidade, o pensamento e tudo mais. Mas tem aquelas pessoas que enchem a cara, as pessoas que bebem todas, as pessoas que comem em excesso, que valorizam muito mais o material e coisa e tal, né? Então tem esse lado do Natal também. Mas no Carnaval a gente tem outro lado. Pesquisemos e vamos em busca dos fatos, para a gente poder analisar como as coisas são. Você desce no aeroporto, por exemplo, em Salvador, Divaldo Franco passou por isso. Ele desembarcou no aeroporto de Salvador e apareceu uma mocinha com uma cesta com preservativos, oferecendo para ele. Ele falou, não, minha filha, eu não preciso. Não, mas o senhor precisa pegar, porque é época do Carnaval. Não, eu não preciso disso aí. Quer dizer, já é assim, aceita-se a ideia de fazer isso. Né? Aceita-se essa ideia do que aconteceu. Então é um comportamento, infelizmente, que ainda não sabemos ainda lidar com essas sensações. Né? Mas vamos lá, né? Mas claro, né, a gente lembra que essas ideias que a gente coloca são ideias que a gente vai lançando de acordo com as nossas experiências, né? Mas isso não é uma imposição, né? Nós temos ali liberdade de pensamento para fazer absolutamente tudo o que nós quisermos, né? Mais importante do que tudo. Vamos lá então, fazer a nossa prece. Filhinha, quem vai encerrar para nós? Vamos lá. A Vaninha colocou assim uma coisa, né, que eu vou até fazer um comentário para a gente perceber que a coisa não é tão cor-de-rosa assim, né? Muitos meninos, muitas comunidades saem do mundo das drogas e fazem parte das escolas de samba. Ela tem um lado social muito importante. Se a gente lembrar que os presidentes das escolas de samba foram presos recentemente por infração da lei, a gente vai ver assim que a escola de samba, por um lado, ela é um ambiente de lavagem de dinheiro também. O jogo do bicho, tráfico de drogas. Nós tivemos 3 ou 4 presidentes da escola de samba de grande porte que infelizmente foram presos. Quer dizer, são eles que sustentam. Então tem um lado positivo e um lado negativo que a gente tem que analisar. Um trabalho social é uma coisa, né? A festa em si ela tem que ter tomado de mais cuidado também, né? Mas vamos lá. Pessoal, fechando por aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando com essas argumentações, né? Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós?
Turismo sexual sendo divulgado na Europa com panfletos. Você escolhe a mocinha que você quer encontrar, porque o pessoal fala, oba, carnaval no Brasil, vamos lá porque vai ter coisa fácil. É a ideia do carnaval. Aí o cara chega aqui e fala assim, escuta,